Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente eh, trazendo uma nova mensagem extraída da Palavra de Deus para confortar e consolar o meu e o seu coração. E também para nós obtermos mais conhecimento de Deus e da sua vontade. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo pela manhã, mas se você acessou agora esse canal pela manhã, quero dizer para você um bom dia. Que a graça e a paz de Deus seja com você, com a sua família. Se você acessou esse canal agora à tarde, uma boa tarde para você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sobre sua família. Se você acessou esse canal agora à noite, uma boa noite para você. Que Deus continue agraciando a sua vida, a vida da sua família, grandemente. A mensagem de hoje é sobre o grande conflito. Você sabe que eu e você estamos envolvidos em um grande conflito? Mas você pode me perguntar, mas Lucivaldo, como assim? Eu envolvido num grande conflito? Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. Sim, jovem. Nós, seres humanos, estamos envolvidos num grande conflito. Nós estamos no meio de um grande conflito. Mas que conflito é esse, Lucivaldo? Ah, queridos, é o conflito entre o bem e o mal. Entre Deus de um lado, e o inimigo de Deus, o adversário de Deus do outro lado. Esse inimigo de Deus, esse adversário de Deus, é o meu inimigo, é o seu inimigo. É o meu adversário, é o seu adversário, é o nosso adversário. Deus de um lado, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de compaixão, Deus de misericórdia, Deus de amor. Do outro lado, o inimigo cruel, ruim, mal, que não quer o nosso bem, que não quer que as famílias vivam bem. E nós estamos envolvidos nesse conflito. Deus quer salvar e o adversário de Deus quer que nós se perca. Mas Lucivaldo, me explica aí como que eu estou envolvido nesse conflito? A partir de quando o ser humano foi envolvido nesse conflito? No vídeo anterior eu falei que houve no céu uma guerra, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos não prevaleceram. Foram derrotados no céu. E ao ser derrotados no céu por Miguel e os seus anjos, eles foram atirados para a terra. E chegando na terra, o dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, agora ele é chamado por esses nomes. Ele foi até o jardim do Éden, a morada do ser humano, da raça humana, da qual foi criada pelas mãos criadoras de Deus, o artista, né? Vocês lembram que eu falei sobre isso no vídeo anterior? Ele lá, com as suas mentiras, com os seus enganos, infelizmente Eva não se atentou que ali, através daquela serpente,
era alguém que estava usando aquela serpente. Esse alguém era o inimigo de Deus, era o adversário de Deus. E por ser inimigo de Deus, por ser o adversário de Deus, também era o seu inimigo, era o seu adversário. Mas ela não percebeu isso. E infelizmente, tanto Eva quanto Adão, eles desobedeceram o Senhor. E a partir dessa desobediência, que o ser humano, eu posso dizer, acontece na vida do ser humano, da raça humana, perfeita. Agora desobedece. E por desobedecer, nós somos envolvidos nesse conflito entre o bem e o mal. O conflito começou porque eu falei também isso no primeiro vídeo, que Lúcifer, o anjo de luz, não se contentou mais com a posição que lhe foi dada, que Deus deu para ele no Éden, no céu. Ele queria ser maior que Deus, queria sentar no trono acima de Deus. Então ele começou a propagar enganos nos céus, para os seres celestiais, para os outros anjos. E colocou em dúvida o caráter de Deus, o amor de Deus, propagando que Deus era um Deus tirano, carrasco. Não era um Deus de amor. E aí começou o conflito cósmico. Mas assim, Lucivaldo, Deus não podia ter dado um fim em Lúcifer, depois que ele se rebelou. Deus não podia exterminar ele ali, e os outros anjos que se rebelaram junto com ele também. Gente, ele poderia sim. Mas se Deus tivesse feito isso, aí o que Lúcifer levantou contra Deus, contra o caráter de Deus, ia se concretizar. Ou seja, Deus, com sua infinita sabedoria, ele não destruiu Lúcifer, não exterminou com ele, podia acabar com ele ali, mas não, ele preferiu expulsar ele do jardim do Éden, do céu. Por quê? Se ele destruísse ali Lúcifer, aí o que aconteceria? Os outros anjos iam pensar, olha só, Lúcifer estava certo. Esse Deus é arbitrário, é autoritário. E assim, os seres celestiais iriam obedecer. A obediência não ia ser uma obediência espontânea, né? Os outros seres não iam servir a Deus espontaneamente, mas sim iam servir a Deus por obrigação, com medo de ser também destruído. Entende? Porque Deus não destruiu Lúcifer quando ele se rebelou, preferiu expulsar ele da morada de Deus, e a terça parte dos anjos que com ele também se rebelaram. A mesma coisa aconteceu aqui na terra, quando Eva e Adão, o ser humano, arte criada pelas mãos de Deus, também se rebelaram. Quando eles desobedeceram a ordem de Deus, eles se rebelaram também. Eles não estavam satisfeitos com a posição da qual eles foi dada para eles. Mas qual era a posição que foi dada para Adão e para Eva? Quando você vai em Gênesis, você volta em Gênesis lá, Deus disse, se não me falha a memória, Gênesis 2,15, Deus disse, olha, Adão e Eva, vocês vão cuidar e cultivar esse jardim. De tudo vocês podem usufruir, mas da árvore do conhecimento do mal vocês não podem tocar, e nem comer do fruto, porque se tocar e comer do fruto, vocês vão morrer. Certamente morrerão.
Deus afirmou para eles que eles morreriam. O caráter de Deus, que Deus é verdade, Ele não mente, Ele não muda. Mas o inimigo veio e colocou no coração do ser humano: olha, você não vai morrer, pode comer à vontade. E o ser humano caiu na lábia do adversário, do inimigo de Deus. Mas enfim, e a partir dali, da desobediência, agora o ser humano é envolvido nesse conflito. E agora, o que Deus vai fazer com o ser humano? Todo o universo, todos os seres celestiais agora, vendo a cena, qual é a decisão de Deus? Porque Deus disse que o ser humano morreria se comesse do fruto. Ou seja, a desobediência tinha um custo, tinha uma consequência. E era a morte. Agora o inimigo, feliz e alegre, venci essa batalha. Perdi lá no céu essa batalha, mas aqui na terra eu venci. O ser humano vai ser destruído. A terça parte dos seres também caídos, que foram expulsos do céu junto com o seu líder, Satanás, o inimigo de Deus, o adversário de Deus, estava ali feliz agora. E agora? Vencemos! Ah, queridos, mas ele não sabia que Deus tinha um escape em suas mãos. A mesma coisa Deus fez com Adão e Eva. Assim como ele fez com Satanás, lá no céu, expulsou eles, e a terça parte dos anjos, Deus também fez com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Mas Deus fez isso por amor ao ser humano, por amor à raça humana. Porque lá no Jardim do Éden tinha não só a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha uma outra árvore. Essa outra árvore era muito mais especial. Era especial, aliás. Porque aquela árvore era a árvore da vida. Os frutos eram frutos da vida. Que o ser humano ele comia e por ele comer ele continuava tendo vida, e vida de abundância, vida para sempre, vida saudável. E se o ser humano continuasse naquele jardim, a casa, morada do ser humano, e se comesse do fruto, queridos, aí sim, a morte, que era a morte que foi a pior das consequências da desobediência do ser humano. Se o ser humano come da árvore, o fruto da árvore da vida, o ser humano morreria eternamente. Mas Deus, o artista, o criador do ser humano, mesmo o ser humano desobedecendo, e a imagem de Deus e que refletia no ser humano foi desfigurada, mas Deus, ele não deixou de amar o ser humano. Ele não destruiu o ser humano ali. Ele poderia também destruir o ser humano ali, mas ele não destruiu. Sabe o que ele fez? Sabe, eu posso imaginar hoje, quando um pai, um filho, eles se amam, mas só que o filho ele começa a fazer coisas que desagradam o pai, de maneira que chega o ponto que aquele filho que está ali junto com o pai, morando com o pai, no mesmo teto, não dá mais para conviver. E os pais chegam com o filho, infelizmente, aqui não dá mais para você morar. Segue o teu rumo, segue a tua vida. E o filho sai debaixo
da convivência da morada do Pai ali. Assim foi Deus. Deus ama tanto o ser humano, que ele não exterminou o ser humano ali, e nem deixou que o ser humano se aproximasse da árvore da vida e comesse do fruto da vida, porque se o ser humano comesse, o ser humano não tinha mais esperança, a sentença ia ser dada para toda a vida eterna. Sabe o que Deus fez? Aquele ser humano que desobedeceu, que se escondeu, ficou com medo de Deus. Deus disse: vem cá, Adão, vem cá, Eva, não tenham medo. Deus disse para Adão: Adão, pega um cordeiro, pega um animal, mata esse cordeiro, mata esse animal. E a pele desse animal vai ser a tua vestimenta. Esse Deus é muito bom. Esse Deus é um Deus amoroso, que ama o ser humano. E disse para Adão e Eva: vocês podem arrumar a mala de vocês. Vocês não vão mais morar nesse lugar, nesse jardim. Vocês vão morar fora desse jardim. E a Bíblia a palavra de Deus usa a expressão: Deus expulsou o ser humano, a raça humana, Adão e Eva, do jardim do Éden. Deus, ele tomou essa atitude, ele fez isso por amor, para que o ser humano continuasse a viver, mas uma esperança de que muito em breve aquilo que ele perdera, ele seria dado novamente. Sabe, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1 fala da criação. O capítulo 2 continua falando sobre a criação. Mas o capítulo 3 fala sobre a entrada do pecado. Fala sobre a desobediência da raça humana, do ser humano, e as consequências drásticas que o ser humano foi cometido ao ser humano por ele desobedecer, por ele transgredir. Mas transgredir o que, Lucivaldo? Sabe? O ser humano ali transgrediu a lei de Deus. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era a lei de Deus. Não coma. Tinha restrições ali no jardim do Éden, tinha restrições para aquele casal, para aqueles seres humanos. A restrição era que não coma desse fruto, dessa árvore, conhecida como bem e o mal. Não coma desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão receber uma sentença. Vocês vão vou falar como se fosse no trânsito, vocês vão receber uma multa. E essa multa é uma multa muito cara. Mas quanto custa a multa? Aí nós podemos ir lá para o livro de Romanos 6:23. O salário da transgressão, ou seja, o salário do pecado é o que é? É a morte. Eles deveriam morrer, mas Deus não matou eles, não destruiu eles também. Sabe por quê? Porque se Deus fizesse aquilo ali, se eu tivesse tomado a atitude de destruir ali de imediato o ser humano, Deus estava dando crédito para Satanás, dizer: olha aí, ó, para todo o universo, mostrar para todo o universo, todos os seres celestiais: olha Deus aí, o Deus de amor. Isso é um Deus tirano. Mas Deus é tão sábio, que assim como ele fez com ele lá no céu, expulsou ele do céu, também Deus fez o ser humano com muita dor no coração, com muita tristeza, com muito sofrimento. Deus expulsou, tirou aquele casal da sua morada, da qual ele tinha colocado ali
A morada do ser humano é o jardim do Éden, a morada do ser humano, a casa do ser humano, o lar do ser humano ali, aquele jardim. E Deus disse, você perdeu o seu lar, você perdeu sua morada. Eu preciso fazer isso. E dessa maneira Deus usou de compaixão com o ser humano. Primeira vez que eu posso dizer, eu como ser humano, pecador, pouco conhecimento que eu tenho da palavra, foi o primeiro momento ali, quando Deus chega para o ser humano e fala, vocês não vão mais poder morar nesse lugar. Deus está usando de compaixão. Deus está usando de compaixão. Deus está usando, sabe de quê também? Usando a sua bondade. Olha, eu vou fazer isso porque eu sou bom. Eu não vou destruir vocês, mas eu vou tirar vocês daqui porque eu não posso deixar que vocês comam do fruto da árvore da vida, porque se vocês comerem desse fruto, se vocês morrerem, vocês vão morrer eternamente. E a palavra de Deus diz que Adão ele viveu 930 anos. Teve filhos e filhas, e o que aconteceu com ele? Ele morreu. Mas só que a morte do ser humano não seria uma morte para sempre, eterna. A morte do ser humano seria por um pequeno tempo. E quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Deus ali também mostrando para o ser humano o seu amor imensurável por ele. Gênesis 3,15, assim, esclarecendo de uma maneira popular para você que está aí. Não sei se você está no seu trabalho, não sei se você está na sua casa, não sei se você está no ônibus, indo para o trabalho, indo para a escola, ou indo entregar um currículo, não sei. Não sei se você está aí no hospital, no leito de uma cama, com dor, sofrendo. Não sei se você está aí numa festa de noite. De repente você pegou o seu celular e vou ver aqui o YouTube e apareceu aqui eu falando para você. Gênesis 3,15. Vou ler para você. Vou pegar minha Bíblia aqui. Eu vou ler para você esse verso. Diz assim. Gênesis 3,15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo é conhecido como a primeira promessa do Evangelho e tem sido interpretado como a primeira profecia messiânica. A inimizade entre a serpente e a descendência de Eva levaria a um conflito até a morte, no qual o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas sobre uma ferida no calcanhar. O descendente da mulher está no singular. O termo ocorre várias vezes no contexto de genealogias, levando o leitor a se perguntar quando o descendente final chegaria. Sabe quem é o descendente? Sabe, essa profecia ela está falando sobre um descendente? Descendente da mulher de Eva. Sabe quem seria? Quando Deus, no livro de Gênesis, ele veste o ser humano. Você pode ver no capítulo 3, no capítulo 4, que o ser humano, ele ao desobedecer, ao transgredir a lei, ele procura se vestir, porque os olhos se abriram e eles perceberam uma diferença entre eles, e a diferença foi que estavam nus, eles perceberam que estavam nus,
Eles sentiram vergonha. Você lembra isso? Que eu falei isso no primeiro vídeo? Eles sentiram vergonha um do outro. Ambos um do outro. E mais vergonha ainda de quem? Do seu artista, do seu criador. E Deus pegou, disse, eles se vestiram de folha de figueiras, uma vestimenta frágil. E Deus agora veste eles com a pele de cordeiro. Aquela pele de cordeiro foi Adão matou um cordeiro. A gente pode trabalhar isso mais na frente, mas Adão matou um cordeiro e tirou a pele, e Deus vestiu eles com a pele de um cordeiro. Aquilo ali estava significando, simbolizando, quando Adão mata o cordeiro, estava simbolizando, sabe o quê? Jesus sendo morto na cruz. Você lembra que eu falei, que agora há pouco eu falei que a desobediência, a transgressão tinha um preço? A multa no trânsito tem um preço? Não tem um preço a multa no trânsito? Quando nós transgredimos o trânsito, o transgressor, o condutor, que é o que transgrediu o trânsito, ele não paga uma multa? Da qual ele foi penalizado na lei de trânsito? A multa que o ser humano recebeu, que foi penalizado devido à sua desobediência, transgressão, era morte, ele tinha que morrer eternamente. Mas Deus pagou o preço dessa transgressão. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus disse para Adão: Adão, eu te amo tanto, 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 que eu vou dar o meu filho, Jesus, a descendência de Eva. Gênesis 3,15. Ele vai pagar o preço da tua transgressão. Ele vai pagar o preço da tua penalidade. Você não precisa pagar nada. Jesus vai pagar o preço, ele vai morrer. Sabe, queridos, o que está em jogo em meio a esse grande conflito, no qual eu e você estamos envolvidos, é o caráter de Deus, é o amor de Deus. E Deus provou e prova para mim, para você, para todo o universo, que Ele é amor. Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor, gente. Deus te ama. Você é a coisa mais linda, mais bela que Deus tem. Mesmo nós vivendo esse mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, tristeza. Como eu falei no primeiro vídeo, nós não estamos sozinhos nessa dor, nós não estamos sozinhos nessas tristezas, nós não estamos sozinhos nessa angústia, nós temos um Deus que nos ama, está ao nosso lado. Não temas, porque eu sou contigo. Eu não estou sozinho, você não está sozinha, você não está sozinho. Na angústia, na dor, no sofrimento, nós temos um Deus que está comigo e com você. Mas também tem um adversário, mal, que quer nos destruir. Mas Deus quer nos salvar. E aqui finalizo, queridos. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Eu quero finalizar com uma oração. Eu não te conheço, eu não sei o teu nome, mas Deus conhece,
te conhece. Ele sabe onde você mora. Ele sabe quantos anos você tem. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele quer aliviar a tua dor. Ele quer aliviar o seu sofrimento. Mas para isso você tem que querer. Mas como assim eu tenho que querer? Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha a bênção. A bênção é você se achegar ao Senhor, se achegar a Ele. E dizer, Senhor, aqui estou, com as minhas lutas, com a minha tristeza, com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha angústia. Me ajuda, que eu não estou mais suportando, não estou mais aguentando. Lança-se aos pés de Jesus e grandes coisas Ele fará por ti. Eu quero orar por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, queremos entregar nossas lutas, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas angústias ao Senhor. Alivia tudo isso, Pai. Obrigado por nos amar. Obrigado por usar de tua bondade, misericórdia, de compaixão para com cada um de nós hoje. Nos aceita. Nos aceita, Pai. É o nosso pedido especial nesse momento. Nos aceita. Nos abraça. Teus braços de amor. Segura com as tuas mãos fortes e poderosas das nossas mãos fracas, debilitadas. Entregamos-nos a nossa vida ao Senhor. E seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Até mais, até o próximo vídeo. Até logo. Tchau.